O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje é um momento em que Davi está transportando a Arca da Aliança. Muitas vezes durante as homilias eu vou fazer vocês treinarem uma coisa que é importantíssimo para entender a Bíblia. Uma visão unitária em que o antigo prepara para o novo, certo? Eu acho que se desligar esse daqui e ligar o outro é melhor, não é não? Esse aqui é o mais barulhentinho que tem, ó. Liga aquele de lá. Então, a Arca da Aliança, ela é prefiguração de algo no Novo Testamento. A Arca contém o que dentro dela? As tábuas da lei. Quem é a nova lei? Cristo, certo? Então eu posso dizer que as tábuas da lei são prefiguração de Cristo. Melhorou, né? Prefiguração de... Ah, ligou de novo. Ah, não. Então são os dois. Estão com os dias contados. As tábuas da lei são prefiguração de Cristo. Quem contém as tábuas da lei? A Arca da Aliança. Ora, quem conteve Jesus, a nova lei, no ventre? Maria. Então eu posso dizer que a Arca da Aliança é a prefiguração de Maria? Sim ou não? Posso dizer que as tábuas da lei são a prefiguração do Cristo. Então, a Arca da Aliança, as tábuas da lei, representam, prefiguram o que nós temos de mais precioso hoje. Maria e seu filho Jesus, claro, né? Jesus e por causa dele, Maria. Bem, Maria, quando descobriu que Isabel estava grávida, foi para a casa dela e ficou 3 meses. Quando ela chegou, João Batista vibrou no ventre, ficou cheio do Espírito Santo. Aqui, nesse capítulo 6, um pouco antes dessa passagem, a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. 3 meses. O mesmo tanto que Maria ficou na casa de Isabel. E eles cantavam e jubilavam de alegria. Como agora continua. Davi sempre alegre, feliz, oferecendo sacrifícios, festa, dando comida para o povo. Porque o Senhor Deus quis estar conosco. E algumas vezes eu vou falar aqui, nós não somos nada. Quem já ouviu minhas homilias lá, somos vermes, a lata do lixo, não é isso? Só que por outro lado, o Senhor do universo nos ama. Ele ama esse vermezinho que somos nós. Ele ama a lata de lixo.
Por que a gente tem que falar? Na verdade, não sou eu que falo isso, são os santos, não são? Por que a gente usa essas expressões meio fortes? Porque a única coisa que separa o homem de Deus é querer ser Deus. O pecado original é o orgulho, a vaidade, se achar, né? Então São José Maria Escrivá dizia assim: és a lata de lixo, mesmo que o Senhor te limpe e coloque coloque flores belas, lembra-te sempre que és a lata de lixo. Porque pode ser... Quem é da renovação aqui? Há muitos anos. Eu não sei se vocês lembram do auge da renovação, a década de 90, não é? Que lotava os ginásios. Aqui tinha aqueles encontrão ou não? Talvez vocês lembram também de tantas pessoas na época que tinham carismas demais da renovação, dons. Não tinha? E hoje não participam nem da igreja, né? Até outros viraram até protestantes. E não é por causa de ser renovação não, porque tem ministro da Eucaristia em Goiânia, de igreja famosa, que virou protestante. Isso é por falta de conversão, falta de se reconhecer a lata de lixo, o verme que Deus ama. Então por isso que a gente tem que treinar muito. Uma outra passagem que São José Maria Escrivá falava é: lembra-te que és pó, e mesmo que o Espírito te sopre, e você brilhe no alto como ouro, logo tornar-te-ás de novo pó, quando o Espírito parar de soprar. O que ele está dizendo? Que nós dependemos da graça para ser bom, para prestar. Sem a graça não somos nada. Quem tem os dons do Espírito Santo na renovação não são melhores que ninguém. Se não rezarem e forem humildes, vão se perder. Entendeu? Essa é a mensagem. Muito bem. Então, como Deus nos ama, mesmo que nós sejamos vermezinhos, lata de lixo, nada, mas como o Senhor nos ama, nós temos que nos alegrar. Ele quis estar conosco, Ele quis estar aqui hoje. A nova tábua da lei, a nova lei, o amor, a verdade, né? Ele quis estar no sacrário, se humilhando por nós, né? Se alguém profanar a Eucaristia e levar para uma profanação, para ser jogado fora, para ser cuspido, pisado. Tem um teólogo chamado Karl Rahner, que tinha a tendência a colocar o sacramento de ser só válido quando for usado, consumido, por exemplo, pelo ser humano. Que quando o sacramento não tem o seu fim, que somos nós, ele deixa de ser Jesus. Isso não é verdade. O sacramento, ele é sacramento em todo lugar. Se você levar Jesus em qualquer lugar para ser profanado, ele vai. Jesus quis morar no sacerdote de uma forma ministerial. Se eu for a uma casa de prostituição, Jesus vai junto. Acredita? Por isso que ter relação sexual com um padre não é só pecado mortal, também é sacrilégio. Sabiam disso? Além do pecado mortal, você comete sacrilégio. E o padre mais ainda, né? Nem se fala. Porque Jesus se humilha. Então, apesar de eu ser um verme, Ele se humilha por mim de amor. E isso é motivo de alegria, de nós fazermos festas. Se fizeram tanta festa com a Arca da Aliança e as tábuas da lei, imagina nós que temos Maria, a igreja. Lembra que Maria é a personificação da igreja. Imagina a igreja como útero. E Jesus no seu grembo, né? Aqui dentro. Então nós temos muito mais motivos de nos alegrarmos. E o Evangelho?
chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mãe de sangue, não é Nossa Senhora, os irmãos. E Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Os protestantes gostam de usar essa passagem para falar que ele desprezou sua mãe. Bem, isso não é verdade. Jesus quis mostrar que existe um vínculo de sangue, mas existe um vínculo maior, que é o vínculo do batismo e de quem que é batizado se volta à vontade, se rende à vontade de Deus, que cumpre o que Deus quer. Agora, quem mais se rendeu à palavra? Não foi Maria? Tanto se rendeu que a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Então, tanto é que Maria é a maior criatura no céu, a rainha do céu e da terra. Essa é a tradição da igreja. Então Maria é a criatura mais bela, mais perfeita, que foi até a defesa de Duns Scoto em Paris, né? Era conveniente que o Redentor mais perfeitíssimo redimisse ao menos uma criatura perfeitamente redenta, como Maria, né? Então Maria não tem nada de desprezada. Mas Jesus quis dizer o quê? Que nós, batizados, que colocamos a palavra de Deus em prática, podemos ser também seus irmãos, seu pai, tio, parente, unido, que viveremos para sempre no céu com Ele. Uai, mas aqui fala que Jesus tem irmãos? De onde vem isso? Prestem atenção aqui, para vocês saberem argumentar. Na língua hebraica, o vocabulário é muito pobre. A palavra primo, por exemplo, não tem. Se fala ben dot, filho do tio. Então, e tantas outras palavras, né? Como é um vocabulário pobre, eles usavam palavras coletivas. E uma das palavras é irmãos. Irmãos que eram parentes próximos. Uma prova é que na Bíblia fala Tiago e João, irmãos, eles são primos, eles são filhos de Zebedeu, não são filhos de José, concordam? Certo? Agora, a questão é, o Evangelho não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego. Em grego tem palavra primos, é mais rico, né? Irmãos adelfos, primos anépsios. Então por que não usou? Bem, o autor quis ser fiel à forma que eles falavam no aramaico hebraico. Isso se chama influência semítica, ou seja, na hora de escrever o texto, ele usa as palavras que o pessoal da época usavam em hebraico. Se eram irmãos, ele traduziu irmãos. Mas existem depois vários argumentos, como eu disse, na Bíblia alguns primos de Jesus são chamados de irmãos. Maria aos pés da cruz, Jesus diz, eis teu filho, para João, eis tua mãe. Depois fala que João a acolhe em sua casa. Ora, se ela tivesse outros filhos, não precisaria que João, que é primo, acolhesse. Em momento algum se fala que tem Maria de mãe de mais alguém. Então, a questão aqui é questão de linguística, da língua. Não é que Jesus tinha irmãos. Consegue entender isso ou não? Ótimo. Tanto é que a expressão, por exemplo, filho do homem, quer dizer homem. Essa expressão foi usada muito no Antigo Testamento. Então Jesus usa dessa cultura hebraica muito na sua fala. Porque filho do homem foi usado
e algumas vezes como mostrando que é o Messias, mas muitas vezes, como Ezequiel, mostrando que ele é sofredor, que ele vai sofrer neste mundo. Então ele usava a expressão do Antigo Testamento, filho do homem, para colocar-se a si mesmo. Então você vai ver que a cultura hebraica, a língua, influencia totalmente também nos evangelhos, mesmo que tenha sido escrito em grego. Entenderam? Então, Maria só teve Jesus. Ela é virgem antes, durante e após o parto. Ok? José viveu a castidade com a mãe do Senhor. Por isso que José tem um lírio, né? José é o pai da fé, tirando Abraão, né? Do Novo Testamento. Por quê? Porque ele se dedicou completamente à família, a proteger Maria, Jesus, sem nunca ver um milagre. Tem alguns apócrifos que colocam que Jesus ressuscitou um passarinho, mas são apócrifos, não são inspirados. José provavelmente não viu nada, mas ele acreditou. Na família, gente, quem ama mais hoje? Eu sempre digo que quem mais ama no casamento é, por exemplo, a mulher que cuida do marido acamado, não é? Porque ela não tem nada, ela não tem sexo, ela não tem carinho. Então São José é o máximo do amor, mesmo sem sexo, mesmo sem nada em troca, ele se doa à família de Nazaré, à mãe do Senhor e a Jesus. Então é o ápice do amor, é o amor mais desinteressado que tem. Entenderam? Sim ou não? Então, se falarem que Maria foi uma mulher qualquer, você usa o texto em que Maria visita Santa Isabel, a que devo a mãe do meu Senhor me visitar. E se falar que ela teve outros filhos, você explica agora e disso aqui e mostra os textos que não condizem com isso. Nós podemos sim ser irmãos e irmãs de Jesus, colocando a palavra de Deus em prática, mas Nossa Senhora foi a que mais colocou, por isso ela é rainha do céu e da terra. Assim seja.